Você está aqui, agora. Neste exato momento, você sabe que existe. Mas de onde vem esse saber? Essa certeza silenciosa, que não precisa de prova, que não precisa de argumento. Essa sensação de ser. Você já se perguntou de onde vêm os seus pensamentos? Aquela voz que nunca cala, que comenta tudo, que planeja, julga, recorda. Quem é você sem essa voz? Quando ela para, o que resta? Essa é talvez a questão mais antiga, mais profunda e mais urgente da existência humana. E hoje, vamos começar a respondê-la. Vamos começar do início mesmo. Imagina um verme microscópico em um oceano de 600 milhões de anos atrás. Ele não tem cérebro, não tem emoções, mas ele tem algo extraordinário. Ele se move em direção ao alimento, ele foge do perigo. É rudimentar, é simples, mas já é uma proto-decisão, uma proto-experiência de mundo. E aqui está a semente de tudo o que viria depois. A consciência não surgiu do nada. Ela escalou uma escada enorme, degrau por degrau, ao longo de bilhões de anos. Cada degrau, um novo nível de representação interna do mundo. Um elefante sente a perda de um parente. Um chimpanzé se reconhece no espelho. Uma baleia ensina sua cria a caçar. Esses animais têm permanência do objeto, sabem que algo existe mesmo quando não estão vendo. Têm uma noção rudimentar de tempo. E depois chegamos nós, humanos, a espécie que não só sobrevive no presente, mas imagina o futuro, reconta o passado e se pergunta: por que eu existo? A consciência humana não é apenas mais um degrau na escada, é um salto quântico. René Descartes, século XVII, filósofo que disse a frase mais famosa da história do pensamento: cogito ergo sum, penso, logo existo. Para ele, existiam dois mundos completamente separados, o corpo material e a mente imaterial, o dualismo. E Descartes foi mais longe, acreditava que a consciência se comunicava com o corpo por meio da glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro, a sede da alma, ele chamou. A neurociência moderna encontrou outra resposta, o monismo, a ideia de que a mente não é separada do cérebro, ela é o cérebro. Cada pensamento, cada emoção, cada memória, padrões de ativação neural. Podemos mapear quais regiões do cérebro ativam quando você sente medo, quando você se apaixona, quando você resolve um problema matemático. Isso é extraordinário. Mas nenhum eletrodo no mundo consegue ler o conteúdo de um pensamento. Podemos ver onde o pensamento acontece, mas não o que é esse pensamento, e muito menos o que é sentir aquele pensamento. O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência. Por que o processamento de informação no cérebro cria uma experiência subjetiva? Por que não é tudo escuro por dentro? O cheiro do café de manhã, os neurônios disparam, sim, mas como isso vira aquela sensação única, quente, reconfortante? E aqui está o ponto fascinante. A consciência parece se produzir no contraste. Luz e sombra, prazer e dor, matéria e espírito. Ela não existe no vácuo, ela precisa de opostos para se revelar. Há uma tradição filosófica e espiritual que propõe uma visão diferente. A consciência não é o cérebro, ela o habita, como um viajante que entra em uma cidade e aprende os seus costumes, mas não é a cidade. Vamos pensar nas duas camadas do eu. A primeira é o que chamamos de pequeno eu, a personalidade, a máscara social, o conjunto de hábitos, medos, desejos e histórias que acumulamos desde a infância. Esse é o nosso príncipe dos contos de fadas, que às vezes age como um caminhão de bombeiros, reagindo a tudo com urgência e barulho. Mas existe outra camada, mais funda, mais quieta, a alma, ou em termos mais laicos, a consciência pura, aquela que observa o caminhão de bombeiros sem ser atropelado por ele. Pense assim. A consciência é como o oceano vasto e profundo que Jacques Cousteau explorava. A personalidade é seu barco de mergulho, necessário, útil, mas não é o oceano. Nós descemos ao fundo das experiências humanas, dor, alegria, perda, amor, como um submarino que coleta dados para trazer de volta. E a grande aventura da vida humana
seria justamente essa: aprender a distinguir quem você é de verdade, a consciência que observa, daquilo que você tem, a personalidade, as histórias, os papéis sociais. A jornada do eu inferior para o eu superior, da máscara para o rosto. Imagine o céu inteiro, do horizonte ao horizonte. Agora imagine as nuvens que aparecem, mudam de forma, escurecem e passam. Os pensamentos são as nuvens. As emoções são as nuvens. As memórias são as nuvens. Eles passam, eles mudam, eles chegam sem avisar e vão sem pedir permissão. Mas você, a consciência, você é o céu, não as nuvens. O espaço onde os pensamentos acontecem, não os pensamentos em si. Muitas tradições contemplativas, do budismo ao estoicismo, do Vedanta à psicologia transpessoal, chegaram independentemente à mesma conclusão. Existe em você uma dimensão que não é abalada pelos pensamentos, que não está presa nas histórias, que apenas observa. Isso é o que algumas tradições chamam de o observador silencioso, a distinção entre a voz na cabeça, o narrador, o ego, e a pura presença consciente que está por trás dessa voz. Faça um experimento agora. Observe seus próprios pensamentos por 10 segundos. Não tente pará-los, apenas observe. Quem está observando? Aquele que observa, esse é você. Esse é o começo da liberdade. A maioria das pessoas vive arrastada pela correnteza. Reagem ao que acontece, são moldadas pelas opiniões dos outros, identificam-se totalmente com suas histórias, seus medos, seus papéis. Mas existe outra possibilidade: navegar com um barco próprio, não lutar contra a correnteza, mas conhecê-la, compreendê-la e escolher conscientemente a sua direção. Aqui vai um exercício da professora Lúcia Helena para você fazer agora ou antes de dormir. Imagine que você é uma pedra, fria, densa, sem percepção, sem escolha. Sinta isso. Agora imagine que você é uma planta. Você sente a luz, você cresce, mas sem consciência do crescimento. Agora você é um animal, instintos, reações, emoções brutas. E agora você é você, um ser humano com a capacidade rara e preciosa de observar tudo isso e escolher. Que diferença você sente? A consciência não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser habitado. Você não precisa entender tudo para começar a despertar, precisa apenas começar a perceber que você percebe. No próximo vídeo, vamos mergulhar mais fundo. O que acontece na consciência quando dormimos? Os sonhos são uma janela para o inconsciente ou uma janela para algo ainda maior? Até lá, observe o céu e lembre-se que você não é as nuvens. Antes de ir, um momento só nosso. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse tema ressoou em você, e isso já é um sinal de despertar. Este canal existe para explorar exatamente isso, as grandes perguntas que a correria do dia a dia nos faz esquecer de fazer. E ainda temos muito chão pela frente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nos próximos vídeos, vamos continuar essa jornada. Sonhos, meditação, o inconsciente e muito mais. Deixe nos comentários qual parte desse vídeo mais tocou você. Isso me ajuda e ajuda outras pessoas a chegarem até aqui também. Obrigado por parar, por pensar. Até o próximo despertar.